Olá! Hoje vamos falar sobre verbos, que é uma das 10 classes gramaticais. Mas antes, gostaria que vocês deixassem seu like e se inscrevessem no nosso canal. Os verbos pertencem às classes gramaticais que são consideradas variáveis, ou seja, podem flexionar tanto em número, que é singular ou plural, como também em relação às pessoas do discurso. E neste vídeo nós falaremos sobre as formas nominais, os tempos verbais e também sobre os modos e as vozes verbais, ok? Então, os verbos são palavras que indicam uma ação, um estado, um processo ou mesmo um fenômeno. E essa classe de palavras, como já foi dito, pode se flexionar em número e em pessoa, mas também há variações em relação ao modo, ao tempo, à forma e também em relação à voz. Em relação às formas verbais, que são chamadas as formas nominais do verbo, nós podemos ter 3 categorias: ou infinitivo, ou particípio, ou gerúndio. Então, vamos relembrar como identificar essas formas nominais dos verbos. O infinitivo, que pode ser tanto pessoal como impessoal, é quando o verbo estiver naquelas terminações AR, ER ou IR. E ele é pessoal quando tem sujeito, ou seja, quando é possível identificar dentro da oração o sujeito, e vai ser considerado impessoal quando não tem sujeito. Vejamos os exemplos. O candidato pediu para seus apoiadores irem embora. Observem que o verbo ir está na forma conjugada irem, está no infinitivo pessoal, porque está fazendo relação com o sujeito da oração subordinada, que neste caso é apoiadores. Já no segundo exemplo, estudar é uma necessidade. Nesse caso, o verbo está no infinitivo impessoal. Observe como está conjugado o verbo estudar, e ele não faz uma menção a um sujeito dentro da oração. Portanto, neste caso, o verbo que está na forma nominal do infinitivo é considerado impessoal, ok? Já a forma nominal do particípio é quando as terminações estão em ado, ido, ou ito ou ita. Vejamos os exemplos. Feito o relatório, vamos embora. Observem que o verbo fazer está conjugado na sua forma feito, e, pela terminação, nós conseguimos perceber que está na forma do particípio. No exemplo seguinte, a professora já tinha falado sobre esse tema. O verbo falar está na forma nominal do particípio, o que é facilmente identificável pela terminação ado, falado, ok? Temos ainda a forma nominal do gerúndio, que é quando o verbo está na terminação NDO, como nos exemplos: passei o dia assistindo. Assistir está na sua forma nominal assistindo. Observem a terminação NDO. E no seguinte caso, estudando, seremos aprovados. O verbo estudar também está na forma do gerúndio. E também percebemos isso pela terminação NDO. Ok? Então essas são as formas nominais do verbo. Vejamos agora os tempos verbais. E como bem sabemos, os tempos verbais eles indicam quando ocorre a ação, estado ou fenômeno expressado pelo verbo. E em relação aos tempos verbais, nós podemos ter o presente, que é quando o verbo não só indica o momento atual, mas procedimentos regulares ou situações permanentes, como nos exemplos: estou focado ou ainda amo gramática, que nesses casos indicam ações permanentes. Nós temos ainda o tempo passado, que é chamado de pretérito. E, nesse caso, o pretérito pode ser classificado em algumas formas, como imperfeito, como perfeito ou então mais que perfeito. Observando os pretéritos de um verbo, vamos começar pelo pretérito imperfeito. E, nesse caso, é necessário que nós observemos que o pretérito imperfeito indica uma ação passada não concluída, como no exemplo: o professor ensinava todos os dias antes da quarentena. O verbo ensinar, que está na forma ensinava, indica uma ação passada, mas que não é uma ação concluída. Era, de fato, uma ação contínua, por isso, pretérito imperfeito. O pretérito perfeito simples, ele expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual e que foi totalmente encerrado. Como no exemplo: o aluno estudou ontem à noite. Observamos que o verbo estudar, que está conjugado na forma estudou, indica uma ação passada e totalmente concluída, uma vez que o ato de estudar aconteceu ontem à noite, de acordo com esta oração. Já o pretérito perfeito chamado de composto indica um fato que teve início no passado e que pode se prolongar até o momento atual, como no exemplo: tenho esperado o fim da quarentena ansiosamente.
Observem que os verbos ter e esperar indicam uma ação iniciada no passado, mas que apresentam uma ideia de continuidade, ou seja, uma ideia de permanência no momento atual, ok? Já o pretérito mais que perfeito expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado, ou seja, indica um passado ocorrido antes de um outro passado. Vejamos os exemplos. Ela já tinha estudado o assunto quando as aulas começaram. Observem que, nesse caso, a locução verbal tinha estudado está indicando uma ação anterior a outra ação, que é o fato de as aulas terem começado. Então, o pretérito mais que perfeito, que nesse caso está na forma composta, está indicando que o fato de alguém já ter estudado ocorreu antes de as aulas começarem. Por isso, pretérito mais que perfeito. E o pretérito mais que perfeito pode ter a sua forma chamada de simples, ou seja, se nós pegássemos o mesmo exemplo que foi colocado na forma composta, nós poderíamos fazer a adequação e dizermos: ela já estudara as lições quando as aulas começaram. E, no caso do pretérito perfeito simples, é mais comum de se identificar essa terminação com RA. Estudara, fizera, comera. Se nós observarmos isso, perceberemos que estamos diante de um pretérito chamado de mais que perfeito, ou seja, aquele pretérito que indica uma ação anterior a outra ação passada, ok? Nós temos ainda o tempo do futuro, que indica acontecimentos que se realizarão. E o futuro ele é dividido em futuro do presente e futuro do pretérito. O futuro do presente indica uma ação que vai acontecer em breve, enquanto o futuro do pretérito indica uma ação que iria acontecer, mas acabou não ocorrendo. Vejamos os exemplos. No futuro do presente, temos ganharei na loteria. Então, o verbo ganhar, que está na forma ganharei, indica uma ação que ocorrerá em breve de acordo com a oração. Já no futuro do pretérito, nós temos o exemplo viajaria o mundo inteiro se pudesse. E o verbo viajar, que está na forma viajaria, indica uma ação que possivelmente aconteceria, mas que não vai acontecer. Ok? Vejamos agora os chamados modos verbais. E quando falamos em modos verbais, nós precisamos lembrar que também há 3 modos verbais, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo apresenta uma ideia de certeza, como no exemplo: a ciência encontrará a cura contra o coronavírus. Observe que o verbo encontrar está indicando uma certeza, encontrará. Por isso, nós dizemos que o verbo está no modo indicativo. Já o modo subjuntivo, nós dizemos que o verbo apresenta uma ideia de dúvida ou de possibilidade, como no exemplo: talvez a ciência encontre cura contra o coronavírus. Observemos agora que o verbo encontrar está indicando uma possibilidade, já não indica certeza. Por isso, nós dizemos que está no modo subjuntivo. E, por fim, no modo imperativo, nós teremos um verbo que exprime uma ideia de ordem, pedido ou mesmo de conselho, como no exemplo: previna-se neste momento. O verbo prevenir está indicando aí uma ideia de conselho. Por isso, nós dizemos que o verbo está no modo imperativo. Vejamos agora as vozes verbais. E as vozes verbais são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. E elas podem ser chamadas de voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação, ou seja, ele é um agente na oração. Como no exemplo: Teresa tomou o café da manhã logo cedo. O sujeito Teresa está praticando a ação. Por isso, o verbo tomar está na forma tomou, indicando que o sujeito, que nesse caso é Teresa, está praticando a ação de tomar o café, ok? Na voz passiva, o sujeito deixa de ser agente, ele agora é paciente, e assim ele não pratica a ação, mas recebe a ação. E nesse caso da voz passiva, nós podemos classificá-la em analítica ou sintética. Vejamos agora quais as formas de reconhecer isso. A voz passiva analítica é formada por sujeito paciente, mais verbo auxiliar e verbo principal. E no caso do verbo auxiliar, será o verbo ser, o verbo estar, ou o verbo ficar, ou qualquer um outro verbo que possa se unir ao verbo principal. Nesse caso, é bom observarmos que o verbo auxiliar sempre vai estar do lado esquerdo da locução verbal, e ele vai estar conjugado, enquanto o verbo principal estará do lado direito da locução verbal e vai estar em uma das formas nominais do verbo, que pode ser, lembrando que a gente já viu anteriormente, infinitivo, gerúndio ou particípio. Observemos os exemplos. O café da manhã foi tomado por Teresa logo cedo.
Observem que nesse caso, o sujeito ele não pratica a ação, e nesse caso o sujeito é o café da manhã. Então ele recebe a ação de ser tomado, ok? Então nesse caso, como o sujeito está recebendo a ação, nós dizemos que temos uma voz passiva. E nesse caso é a voz passiva analítica, porque nós temos uma locução verbal formando essa ação do verbo. E nesse caso é foi tomado, ok? No exemplo seguinte, nós temos o trabalho foi feito por mim. Quem é o sujeito? O trabalho. O trabalho recebe uma ação no caso dessa oração. Portanto, nós dizemos que é uma voz passiva, e é uma voz passiva analítica, porque a ação verbal está sendo representada por uma locução, ou seja, nós temos uma forma desenvolvida no caso dessa voz passiva, ok? Vejamos agora a voz passiva sintética. E a voz passiva sintética também é chamada de voz passiva pronominal, devido ao uso do pronome se, que vai se unir ao verbo. E em que circunstâncias isso vai ocorrer? O verbo conjugado na terceira pessoa, do singular ou do plural, mais o pronome passivador se e o sujeito paciente, como nos exemplos. Vendeu-se o terreno rapidamente. O verbo vender está unido à partícula se. Portanto, nesse caso, nós temos uma voz passiva sintética. No caso seguinte, nós temos já se fez o trabalho. Nesse caso, o verbo fazer está também unido à partícula se. E vale salientar que, nesse caso, a partícula se está antes do verbo por seguir uma regra de colocação dos pronomes. Nós temos ainda a chamada voz reflexiva, que é quando o sujeito ele pratica e recebe uma ação contra ele mesmo. Então, na voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, uma vez que ele pratica e recebe a mesma ação. E a formação da voz reflexiva indica que nós teremos um verbo na voz ativa, mais o pronome oblíquo, que pode ser um pronome oblíquo me, te, se, nos, vos, que vai servir de objeto direto, ou por vezes de objeto indireto, e vai representar a mesma pessoa que o sujeito. Vejamos então os exemplos a seguir. O candidato atropelou-se em suas próprias palavras. Observemos que o verbo atropelar está unido ao pronome oblíquo se, que nesse caso indica que o sujeito, que é o candidato, está praticando a ação contra ele mesmo, que é a ação de ser atropelado pelas próprias palavras. No segundo exemplo, olhei-me ao espelho. Pela terminação do verbo, nós sabemos que há um sujeito aí chamado de oculto, que só pode ser, no caso, eu. Lembrando que aqui no canal nós temos vídeo tratando sobre sujeito e predicado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa também assistir a esse vídeo, ok? Então, voltando. No caso de olhei-me ao espelho, o verbo olhar, pela terminação olhei, está indicando que o sujeito é oculto, que só pode ser eu olhei, e não pode ser tu olhei ou ele olhei, por exemplo, ok? Então, como o sujeito é oculto e o verbo está sendo seguido do pronome me, nós dizemos que ele pratica uma ação contra ele mesmo, a ação de se olhar ao espelho, ok? Então, para que vocês possam praticar um pouco, eu trouxe algumas questões sobre as vozes verbais. E eu indico que nesse momento vocês pausem um pouco o vídeo, leiam as questões e tentem responder em qual voz verbal cada oração está, ok? Então vocês pausam o vídeo e daqui a pouco vocês voltam para ver as respostas. Então, após as respostas de vocês, vamos lá responder juntos. Na letra A, finalmente as aulas foram liberadas. Vamos lá? Observe quem é o sujeito dessa oração. As aulas, elas praticam ou recebem uma ação? Elas recebem a ação. Então, as aulas foram liberadas, elas recebem uma ação. Portanto, ela está na voz passiva. Mas a voz passiva pode ser tanto sintética como analítica. E aí, o que é que vocês podem dizer? Sabemos que, como há uma locução verbal, não há uma forma reduzida, vai indicar que nós temos uma voz passiva analítica. Não é mesmo? Então, quem respondeu voz passiva analítica está indo bem, ok? Letra B. Cortei-me jogando futebol. Quem é o sujeito? É um sujeito oculto aí, só pode ser o eu. Está, no caso do verbo cortar, está sendo seguido do pronome me. Ou seja, o sujeito pratica uma ação contra ele mesmo. E nesse caso, eu vou dizer que a voz é reflexiva. Vamos lá, a letra C. Os funcionários foram demitidos pelas empresas. Quem é o sujeito aí? Os funcionários. Eles praticam ou recebem ação nessa oração? Recebem a ação de serem demitidos. Portanto, eu já sei que é voz passiva, mas é passiva sintética ou analítica. Podemos observar que a ação verbal está sendo indicada por dois verbos, foram demitidos, portanto é voz passiva analítica. Muito bem, quem respondeu essa corretamente? Letra D.
o aluno estudou durante a madrugada. Quem é o sujeito? O aluno. Ele pratica ou recebe ação? Pratica a ação de estudar. Portanto, é voz ativa. E por fim, na letra E nós temos economizou-se o salário inteiro. Observamos que aí o salário é o sujeito da oração. Ele recebeu ou praticou a ação? Ele recebeu a ação de ser economizado. Então já sei que é voz passiva, mas passiva analítica ou sintética. Essa ficou fácil, porque nós temos o verbo economizar junto ao pronome ser, ou seja, está na voz passiva sintética, na forma resumida, ok? Então, se puderem, voltem a assistir o vídeo, vejam novamente as questões e tentem responder com mais calma, ok? E fica aqui o nosso muito obrigado e não se esqueça, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Até mais!